Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Hoje vamos para mais um clássico da panificação francesa. Vamos trabalhar com a coroa bordaleza. É isso mesmo, um pão muito lindo, diferenciado, onde a gente vai fazer uma modelagem surpreendente, tá? Vamos trabalhar novamente com a farinha integral, que é o nosso desafio, e vamos trabalhar com multigrãos para decoração. Então olha que legal, na mesma receita nós vamos ter uma modelagem bacana, clássica, vamos trabalhar com a farinha integral, né? Desenvolver bem esse trabalho com a farinha integral e ter o multigrãos para deixar o nosso pão mais funcional, mais saudável. Combinado? Então hoje no canal Chefe Mancuso, coroa bordaleza integral com multigrãos. E antes de começar a receita da nossa coroa bordaleza integral com multigrãos, vamos passar aqui alguns tópicos que eu quero que vocês prestem atenção na receita, tá? Então vamos lá, pessoal. Novamente vamos utilizar dois tipos de fermento, o fermento natural e o fermento seco. Lembrando que eu posso usar ou o fermento somente natural ou somente o fermento seco. Na maioria das receitas aqui do canal e que eu gosto de trabalhar nas minhas aulas, a gente sempre trabalha com os dois fermentos. Se você for trabalhar com o natural, você segue o processo da fermentação natural, da fermentação longa. Se você for trabalhar somente com fermento seco, não tem que aumentar a quantidade de fermento seco se você não for usar o fermento natural, tá bom? Então a gente já está acostumado em utilizar dois tipos de fermento. Novamente, nós vamos fazer isso hoje, tá? Pessoal, farinha integral, a quantidade, a porcentagem, eu trabalho 100% de farinha integral, porque a gente faz pão todo dia. Se você sentir uma dificuldade, trabalha com 50% integral, 50% branca e depois você vai aumentando, tá? 70% integral, 30% branco, até você sentir a segurança de fazer a receita 100% com farinha integral. Funcional, esse pão, pessoal, a gente agrega os grãos, então ele se torna funcional. Um pão, para ser funcional, ele não basta ser só integral. Integral é integral. A gente tem que colocar algum alimento que faz com que ele fique funcional. E os grãos entram para essa modalidade aí. Então o nosso pão ele vai ser integral e funcional, tá bom? A modelagem, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. É uma modelagem muito bacana, trabalhosa, é sim, mas ela fica linda. Depois que você entende todo o processo da modelagem, fica muito fácil fazer esse pão, tá? E vamos prestar atenção no forno, sempre. O forno é onde termina o nosso preparo. Se a gente não tomar cuidado, a gente perde toda a nossa receita, tá bom? Então, esses tópicos aqui eu quero que vocês prestem atenção na receita da coroa bordaleza. Vamos lá, vamos para a receita. E vamos para mais uma receita de pão integral, hein? Vamos fazer novamente com dois tipos de fermento, o fermento seco e o fermento natural. Essas receitas são características aqui do canal Chefe Mancuso, tá? Por que que eu gosto de utilizar os dois fermentos? Porque assim a gente tem uma democracia, a gente consegue trabalhar com várias pessoas sendo felizes fazendo pão. Chefe, eu quero fazer somente com fermento natural. Como que eu faço? Tira o fermento seco da jogada e segue a receita com os mesmos ingredientes, seguindo o processo da fermentação longa, tá? Chefe, eu quero trabalhar somente com fermento seco, eu ainda não tenho fermento natural. Então a gente tira o fermento natural, faz o mesmo processo sem aumentar a quantidade do fermento seco. Faz a receita tradicional, da mesma forma no tempo do fermento seco, tá? Se eu estiver trabalhando com os dois, que é comum aqui pra gente, a gente vai ter o fermento seco como o fermento principal e o fermento natural como um pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. E vamos para os ingredientes da nossa coroa bordaleza. Tenho aqui 300 gramas de farinha integral, tá? Eu vou fazer com 100% de farinha integral, mas se alguém tiver dificuldade, trabalhe com menos farinha integral e coloca farinha branca junto, tipo 50% farinha integral, 50% farinha branca, 80% integral e 20% de farinha branca. Vai depender muito da resposta da sua farinha integral. Aqui a gente gosta de trabalhar 100% a farinha integral. A única farinha branca que entra nesse processo é a farinha que está aqui dentro do Antônio, tá bom?
Então vamos lá, 300 gramas de farinha integral, 3 gramas de fermento seco, 10 gramas de açúcar, 15 gramas de leite em pó. Eu quero uma maciez nesse pão, tá? Então eu coloco um pouquinho do leite em pó, 100 gramas do fermento natural já ativo, olha lá. Se você tiver dúvida de como ativar o seu fermento, nós temos o vídeo Meu Primeiro Pão com Fermento Natural, que mostra com detalhe como que a gente faz a ativação desse fermento, tá? Tem aqui 150 ml de água, 10 ml de azeite e 7 gramas de sal. Seguindo o nosso processo, nós vamos trabalhar com os ingredientes secos, depois o líquido, sova, entra com a gordura e depois lá no final a gente coloca o sal. Iniciamos com o fermento, depois o açúcar, colocamos o leite em pó e agora a gente coloca uma mão vai na massa e a outra fica livre para colocar os outros ingredientes, tá? Ó, misturou bem, faz o buraquinho e aqui nesse buraquinho eu vou colocar os ingredientes aqui líquidos, ó. Vem o fermento 100%. E a água é variável, então nós vamos colocar metade da água, ó. A gente começa a misturar aqui nesse meio, tá? Ó. A farinha integral, a tendência é ela absorver mais a água, tá? Então, se a gente precisar pegar um pouquinho mais de água, é comum. Ó, dissolve bem o fermento. Aí colocamos mais um pouco da água. E a gente começa a tirar a farinha que está do lado, ó. Nessa parte aqui, a gente conta com a ajuda da nossa terceira mão, ó, que é uma espátula. Pode ser de plástico, de inox. A gente tira o excesso de massa da nossa mão e a gente continua a sova. Se eu deixar minha mão suja daquele jeito, eu não sei quanto de água ainda precisa na minha massa, tá? Agora a gente coloca mais um pouco da água, ó. Tá? Vamos toda a água. Finalizou a água. Agora a gente vai misturar até não ficar nada seco aqui na massa. Não temos mais nada seco, olha lá. Agora a gente coloca o azeite, ó. A gente não colocou o azeite antes porque ele poderia atrapalhar o meu fermento seco. O fermento seco daí poderia não ser dissolvido, a gordura encapsularia esse fermento seco e aí com o líquido eu não teria esse fermento ativo aqui na minha massa, tá? Lembrando, corre o risco. Chefe, a gente sempre colocou a gordura junto com o fermento seco, sempre deu certo. Ótimo, pessoal. O jeito que a gente trabalha aqui é para a gente correr menos risco possível, tudo bem? Então agora a gente vai misturar aqui até esse azeite fazer parte da massa. O azeite já faz parte da massa. O que a gente vai fazer agora? Vamos tirar o bol da jogada, um pouquinho de farinha na bancada, um pouquinho de farinha na mão se tiver um excesso, ó, bem pouquinho, tá? E agora nós vamos começar a sova. Por que que a sova do nosso pão é importante? Porque a gente precisa desenvolver aqui, pessoal, a nossa rede de glúten. É o alicerce para o nosso pão. Se eu não fizer a sova corretamente, eu não tenho a estrutura para o meu pão crescer. O fermento vai produzir o gás e esse gás vai escapar pela massa. E aí eu não vou ter o meu pão da forma que eu quero. Então nós temos que trabalhar bem essa sova aqui, tá? Agora a gente vai sovar 3 minutinhos, depois a gente coloca o sal e sova mais 3 minutinhos. Como que eu confiro, chefe, se eu cheguei na minha rede elástica, na minha rede de glúten? A gente pega um pedaço da massa, tá? E a gente começa a abrir ela aqui, ó, o mais fino que a gente conseguir. Tá vendo que tá rasgando? A gente não tem ainda elasticidade nenhuma. Nós vamos ter através da sova, tudo bem? Isso aqui a gente chama de ponto de véu. Então agora a gente vai sovar até a gente chegar no nosso ponto de véu. Vamos lá. Eu gosto de sovar com a mão direita, a mão esquerda vira
e a mão direita sova. É mais jeito do que força, tá? Vamos lá. Pessoal, nossa massa ficou mais rígida, ó, tá vendo? E ela pode ser um pouco mais hidratada. Como que eu faço agora? Eu pego a água e jogo aqui e continuo a sova? Como que eu faço quando a minha massa ficar muito rígida? Pessoal, essa dica é muito legal, ó. A gente pega um pouquinho de água e aí nós vamos molhando a nossa mão, hein, ó. E continua a sova, ó. E nós vamos fazer isso até o final do processo, ó. Molha a mão e continua sovando. Se eu colocar água aqui na minha massa, eu vou ter muito trabalho para essa farinha absorver essa água que eu vou jogar na mesa. Se eu continuar molhando a mão, eu consigo colocar essa água na minha massa com mais calma, ó. E aí a gente continua, sova. Aí secou a mão, a gente vai lá, molha a mão e vem sovando, ó. Tá? Legal, né? Agora então a gente vai continuar a sova e daqui a pouquinho a gente vai colocar o sal. A gente já tem uma elasticidade na nossa massa, ó. Tá? Agora a gente abre, coloca o sal, sem medo de ser feliz, ó. Vamos lá. E agora a gente continua a sova, molhando a mão, hein, pessoal, ó. Nós vamos molhando a mão e sovando até o ponto de véu. Muito bem, olha que legal, hein, pessoal. Olha que macia que ficou a nossa massa. Tá vendo, ó? Tem momentos que a gente vai colocar a farinha na mão, tem momentos que a gente tem que colocar água. Você que tem que sentir na sua mão qual que é a necessidade, ou da farinha ou da água. E isso é muito importante, isso não tem em curso nenhum, não tem apostila, isso tem quando a gente faz o pão, que a gente sente a massa na nossa mão, tá? Agora então nós vamos conferir o ponto de véu, vamos lá. Pegamos aqui um pouquinho de farinha na mão, pegamos um pedaço da massa, ó, e a gente tenta abrir o mais fino possível, ó, verificando aquela elasticidade que eu falei com vocês, ó. Tá? Olha lá, ó, que legal. Tá vendo? Não rasga mais, ó. Mesmo sendo integral, ela tem essa elasticidade, tá? Começou a rasgar aqui agora, ó. Mas tá tudo tranquilo. Beleza? O que a gente vai fazer agora com essa massa? Pessoal, nós vamos deixar ela descansar por 20 minutos. Por quê? Porque a gente ativou esse glúten, ela tá muito elástica. Então agora a gente tem que esperar ela descansar para a gente poder dividir e continuar o nosso pão. Como que a gente faz? A gente leva tudo para o meio, ó, tudo para o centro. A gente põe aqui, a mão esquerda sobe mastigando, a mão direita desce mastigando, ó. E a gente faz uma bola com essa massa, ó. Por que que a gente faz isso? Para manter a fermentação aqui dentro, tá? Não é à toa. Agora a gente vai deixar essa massa descansar por 20 minutos. Beijinho na massa e vamos lá. Nossa massa descansou por 20 minutos e agora nós vamos fazer a divisão. Um pouquinho de farinha na mão, ó. Agora a gente toma cuidado, por quê? Porque a gente deixou a massa descansar, não dá para sair rasgando a massa de qualquer jeito, tá? Ó. Agora nós vamos dividir, pessoal, em 12 pedaços. Isso mesmo, nós vamos pegar agora, pesar, quem tem balança, pesa, divide por 12, vai dar 12 peças de 50 gramas em média, tudo bem? Quem não tem balança, é só dividir em 12 partes iguais. Nós vamos precisar de 6 partes para cada modelagem de coroa bordaleza. Vamos lá. Temos a nossa massa dividida, agora nós vamos fazer a pré-modelagem. De que maneira? Vamos bolear todas essas massas aqui, ó. Pego um pedaço da massa, viro do contrário, levo tudo aqui pro centro, ó. Tá? Vem com essa parte aqui da mão, a gente vem fechando e a gente fecha o nosso pão, ó. Pega essa parte aqui, leva para baixo, o dedão sobe mastigando, esses 3 dedos descem mastigando a massa aqui, ó. Subiu, desceu, ó. E aí nós temos o
o nosso pão redondinho aqui embaixo, bem fechado, tá? Então nós vamos fazer agora esse boleado em todas essas massas aqui. Todas as nossas massas boleadas, agora nós vamos deixar descansar por 10 minutos. Chefe, descansar de novo, mas por quê? Pessoal, ao fazer o boleado, a gente mexeu com a rede de glúten novamente. A gente deixou a massa mais elástica. Agora a gente tem que esperar esses 10 minutos para poder fazer a modelagem final. Vamos lá. E vamos para a modelagem final da nossa coroa bordaleza. Ó, vou desenhar aqui para vocês como que nós vamos fazer essa modelagem, tá? Então nós temos 12 peças de pães separados, 6 para cada pão, tá? Dessas 6, eu vou pegar uma delas, tá? De cada massa, e eu vou abrir circular. Vou fazer ela como se fosse uma pizza, tudo bem? Aí nós vamos pegar essa massa, passar água e colocar no grão. Ó, nós vamos pegar aqui esse multigrãos, tá? Aqui eu tenho gergelim branco, gergelim preto, linhaça e chia, tá? Então nós vamos passar água aqui e nós vamos pegar essa massa e colocar aqui nesses grãos, tá? Eu vou criar uma camada de grãos em cima dessa massa aqui, tudo bem? Dessa massa já pronta, nós vamos virar do contrário, deixar os grãos para baixo. E aí eu vou pegar essas bolinhas que nós temos aqui, ó, já pronta, e eu vou colocar aqui, ó, uma bolinha, metade para dentro, metade para fora. 1, 2, 3, 4, 5, tá? A gente vai posicionar essa massa aqui em cima de um prato. E vocês vão entender o porquê no final da modelagem, tá? Então eu vou pegar um prato, colocar essa massa aqui já com os grãos e vou colocar essas bolinhas aqui em cima da massa, tá? Beleza. Daí eu vou marcar o centro aqui, vou vir com a lâmina e vou fazer esses cortes aqui, ó, tá? Vou fazer um triângulo para cada bolinha, tá? Aí nós vamos pegar essa massa e virar aqui em cima, ó, em cima de cada uma, tudo bem? Pessoal, é complicado mesmo, no começo é assim, depois piora, mas ó, é muito legal esse pão, não vamos desistir da receita, tá? Nós temos que fazer, nós temos que praticar, beleza? Depois que a gente fizer isso aqui com as massinhas, aí a minha modelagem está pronta, só que ela tá de ponta cabeça, por isso que a gente tem que fazer no prato. Aí nós vamos pegar a assadeira, colocar aqui, e nós vamos virar desse prato aqui para a assadeira. Aí ela vai ficar no formato correto, na posição correta. E aí a gente vai levar para fermentar. Tudo bem? Bom, no desenho é assim, agora nós vamos na prática. Vamos lá. Agora nós vamos abrir os 2 discos que nós vamos colocar os grãos. Vamos lá. Pego aqui uma massa, pego o nosso amassa-marido aqui, que é o rolo. Sempre com farinha, tá? Quando a gente vai abrir, sem dó de farinha. A gente abre aqui redondinho. E agora, pessoal, nós vamos fazer no X, tá? Quando a gente fala o X, é para que a gente mantenha esse pedaço de massa redondo, ó. Põe o rolo, vai para lá, parei, coloco o rolo, vai para cá, ó. Daí eu deixo ela redondinha, tá? Igual quando a gente abre a pizza. Tudo bem, ó? Daí a gente tira um pouco da bancada, volta com farinha embaixo. E agora a gente deixa mais redondo ainda, ó. Beleza, ó? Então agora a gente vai deixar aqui do ladinho. Nós vamos abrir a segunda massa. Vamos lá. Temos os discos abertos. Agora a gente vai pincelar a água aqui, ó. Sem dó também, tá, pessoal? Pincelamos a água, agora nós vamos colocar virado a parte que está com água para o grão, ó. Tá? Agora a gente aperta bem para fixar os grãos aqui na minha massa. Olha lá, ó, que legal. Tá? Agora a gente coloca aqui do ladinho.
E agora vamos para a modelagem final. Tenho aqui o prato, tenho as 5 peças aqui e tenho essa peça já com os grãos, tá? Então a gente pega essa peça aqui, nós vamos virar do contrário, ó. Tudo bem? Agora, pessoal, essas peças aqui, elas fermentaram, correto? Então a gente não pode colocar elas agora aqui na massa. Por quê? Porque ainda tem a fermentação final. O que a gente vai fazer? Nós vamos bolear essas 5 peças de novo. Com isso a gente ganha na leveza do nosso pão, porque daí nós vamos ter uma dupla fermentação, tá? Então eu pego essas 5 peças aqui e vou bolear novamente, ó. Põe aqui do ladinho, levo tudo para o centro de novo, ó. Venho com essa parte da mão, da mesma forma que a gente fez na pré-modelagem, ó. Fechei, tá? Agora nós vamos fazer isso aqui 5 vezes, ó. As peças estão boleadas novamente, agora nós vamos montar a nossa coroa. Ó, eu pego o fundo da massa virado para cima. Por quê? Porque depois nós vamos virar essa massa, tá? E coloco aqui, ó. Metade da massa tá para dentro dessa massa aqui. Metade está para fora. Tudo bem? Vocês vão entender tudo isso aqui quando o pão ficar pronto. Ó, pego o fundo, coloco aqui e aperto. Pego o fundo, coloco aqui e aperto, aqui e aqui, tá? Tudo bem até agora? Agora, pessoal, nós vamos fazer aqueles cortes que eu falei com você, ó. Marco o centro, pego aqui uma lâmina, tá? Pode ser uma faca bem afiada. E nós vamos fazer esses cortes aqui, ó. Um corte, 2 cortes, ó. Nós vamos fazer um triângulo para cada massa, ó. Tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos pegar essa água que estava aqui, ó. Nós vamos colocar um pouquinho em cima de cada massa, ó. São detalhes preciosos, tá? Faz muita diferença na modelagem. Agora a gente pega essa massa aqui e gruda aqui em cima, ó. Pego aqui, grudo aqui, pego aqui, levo aqui. Tudo bem até agora? Ó. Agora, pessoal, é o grande finale, é onde a gente vai finalizar mesmo a nossa modelagem. Nós vamos colocar agora ela na assadeira, vamos lá. E temos a assadeira, colocamos um pouquinho de farinha no fundo dela. E agora, pessoal, nós vamos virar essa massa aqui, ó. Tem que acreditar no processo, hein? Tá? Ó, se ao virar ela desorganizar, não tem problema. Ela não ficar redondinha, porque depois a gente ajeita, tá? Não fiquem com medo de virar, tudo bem? Então daí a gente pega aqui, ó, e vira a nossa massa. Ó. Virou, nós vamos trabalhar agora ajeitando a nossa coroa. Olha lá que legal, ó. Podemos analisar o motivo, né? Por que que é metade para fora, metade para dentro? Por que que a gente colocou um pouquinho de água para segurar aquela parte da massa lá embaixo dessa massinha aqui, ó? Por que que a gente colocou a parte virada para cima, a parte do fundo? Porque a gente ia virar na assadeira. É uma modelagem muito legal. Aqui a gente pode rechear esse pão da forma que quiser. Se vocês quiserem colocar um recheio doce, não nessa massa, né? Quiser fazer uma massa doce com um recheio doce, você pode. Se você quiser fazer uma massa com recheio aqui nessa massa integral, um recheio de ricota com espinafre, alguma coisa nesse sentido a gente pode, tá? A coroa bordaleza oficial, a clássica, não leva recheio nenhum, da forma que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então agora nós vamos para a segunda modelagem, vamos lá. Temos a segunda modelagem, nós vamos colocar na assadeira agora, ó. Vamos lá, ó. A gente vira, sem medo de ser feliz, e agora a gente ajeita, ó. Tudo bem? Sem medo, hein, pessoal? Vamos lá. Agora nós vamos levar para a fermentação final.
Aqui em Presidente Prudente 28, 29 graus em média, 30 a 40 minutos, tá? Vamos lá, fermentação final da coroa bordaleza. E nossas coroas bordalezas estão devidamente fermentadas e vamos levar agora para o forno turbo. Pessoal, 180 graus no forno turbo, tá? Temperatura média alta. Quanto tempo? De 12 a 15 minutos eu tenho esse preparo pronto, sem a necessidade do vapor, tudo bem? No forno de lastro, 210 graus, de 15 a 20 minutos. E no forno doméstico, eu aconselho a 200 graus o nosso forno, de 20 a 25 minutos, sempre dando uma olhada, tá? Para ver, se tiver muito corado já no início, a gente abaixa a temperatura. Se no final desse tempo a gente perceber que ainda está branquinho, a gente aumenta a temperatura do nosso forno. Combinado? Então vamos lá, forno turbo agora. E a nossa coroa bordaleza saiu do forno, olha lá que coisa linda. Eu sei que eu falo sempre a mesma frase na hora que o pão sai do forno, mas é lindo mesmo, né, pessoal? Olha só que trabalho maravilhoso, a resposta que a farinha, que o fermento, que a natureza nos dá, né? Pão lindo mesmo. Pessoal, agora a gente vai esperar esfriar e a gente vai ver como é que ficou por dentro. Vamos lá! O que eu mais gosto na coroa bordaleza é essa dúvida aqui, ó. Quando as pessoas vão comer ou quando elas vão comprar, elas ficam analisando o pão e vendo assim, caramba, como que essa pessoa fez? Tem uma bolinha de pão, aí tem uma massa em cima, só essa massa que tem o grão. Como será que ele fez? Será que ele colocou as bolinhas e colocou essa massa por cima? Pessoal, por isso que a gente estuda, por isso que vocês estão assistindo esse vídeo, para conhecimento, tá? Então isso aqui, ó, a gente não consegue à toa, tá? Agradeço muito que vocês estão assistindo esse vídeo. Se vocês quiserem que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, a nossa panificação, vamos curtir o vídeo, clica aí em gostei e também compartilhe essas informações. Mais pessoas podem ser felizes fazendo pão, combinado? E eu gosto muito de dividir isso com vocês e quero que mais pessoas tenham esse prazer também, tá bom? Então vamos lá, vamos cortar o pão. Lembra que foi o leite em pó? Então a tendência é ele ficar um pouco mais macio que o tradicional, tá? E a outra dúvida nossa aqui, o outro desafio é o pão integral, né? Pão integral ser macio, ele não ser um remédio, isso é muito importante pra gente. Olha lá, pessoal, olha a maciez, ó. Tá? Miolo denso, muito legal, bem leve. É isso que a gente esperava desse pão aqui. E finalizamos mais uma aula aqui no canal Chefe Mancuso. Hoje, coroa bordaleza integral multigrãos. Muito bacana, né, pessoal? Um pão lindo para o face venda ou para decorar a sua mesa. É muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Cumprimos o nosso desafio. Fizemos um pão integral, macio, leve, colocamos multigrãos para que ele se tornasse funcional e fizemos uma modelagem surpreendente, tá bom? Quero agradecer a vocês por todo o carinho e toda a disponibilidade, quero agradecer ao Empório Nelore de Ouro e aos meninos da padaria que me ajudam muito na gravação dos vídeos. Estou no Instagram, @chefmancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo, tá bom? Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo, outro, tchau!